o swing do pandeiro na levada do tantã. Vamos até de manhã, porque nosso negócio é samba bom. Mas se você tem o dom, vem com a gente não lembrar. Portela, candeia, madeira, cartola, a nossa herança popular. Toque aí nessa viola, Candeia, cartola, quero ver quem sabe agora. candeia, cartola, Só quem guarda na cachola. candeia, cartola, Faz o samba ser escola. candeia, cartola, Toque aí nessa viola, candeia, cartola, quero ver quem sabe agora. candeia, cartola, Só quem guarda na cachola. candeia, cartola, Faz o samba ser escola. candeia, cartola. Segue a lista de sambistas verdadeiros de Ataúfo, mineiro, ao paulista do Olhã. Sim! Aí me de Itapuã, no piscínio lá do sul, céu nublado, céu azul, não se pode contestar. Tão belo e tão novo, o samba é um povo, herdeiro e herança popular. Tão belo e tão novo, samba é o povo, viver e herança popular. Olha aí nessa viola, Candeia, cartola, quero ver quem sabe agora. candeia, cartola, Só quem guardou na cachola, candeia, cartola, faz o samba ser escola. candeia, cartola, Toca aí, candeia, cartola, quero ver quem sabe agora. candeia, cartola, Só quem guardou na cachola, candeia, cartola, faz o samba ser escola. candeia, cartola. Segue a lista de sambistas verdadeiros da Ataúfo, mineiro, ao paulista do Olhã. Sim! Aí me de Itapuã, no piscínio lá do sul, céu nublado, céu azul, não se pode contestar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Começa hoje, na verdade, é a estreia do programa Direitos Humanos e Cidades com o jornalista André Cintras. Tudo bem com você, André? Fala, Rick. Boa tarde, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. André, se apresente aí, fale o intuito desse programa e aí eu passo a bola para você. Um ótimo programa. Maravilha, agradeço as palavras. Eu sou o André Cintras, sou jornalista. Estou aqui para bater um papo com convidados aqui da Rádio Boa Música FM sobre temas ligados às cidades, com foco na cidade de São Paulo, nas periferias, debater um pouco as pautas que interessam à população. E hoje nós temos aqui dois convidados aqui no nosso programa de estreia, programa Direitos Humanos e Cidades. Eu vou entrar em contato com eles para ver se tá tudo ok aí, tudo em ordem com áudio. O primeiro é o Antônio Pedro, o Tonhão que é diretor de comunicação da FACESP, ativista de movimentos sociais e conselheiro estadual de habitação. Tudo jóia, Tonhão? Você nos ouve? Tem que abrir o seu áudio aí. E agora? Estou ouvindo, tudo bem? Tudo bem, André, tranquilo? Estamos aqui preparados para essa nossa bate-papo aqui, nossa conversa, e pronto para iniciar. Deixa eu te fazer uma pergunta, João. O que é a FACESP? Você é diretor de comunicação da FACESP. O que representa a FACESP? Qual que é a abrangência dela? Quantas entidades são vinculadas à FACESP? Muito bem, a FACESP, André, é a Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo, né? É uma entidade que existe há mais de 30 anos, se não me engano, 33, 34 anos. Está hoje em diversas regiões do estado de São Paulo, né? Reúne mais de 400 entidades em todo o estado, e a cada 3 anos ela realiza um congresso, né? Onde define, né, as suas prioridades, as bandeiras de luta, e também elege uma nova diretoria, né? Áreas do estado de São Paulo, né? É uma entidade que existe há mais... Pode falar, estamos ouvindo. Tá, é que eu vi, deu um retorno aqui. Bom, e é uma entidade que hoje participa dos principais conselhos que tem no estado, né? Seja o Conselho Estadual de Saúde e o Conselho Estadual de Habitação, que é onde ocupa essa vaga de conselheiro no momento. Então, é uma entidade que tem longa trajetória, longa tradição
da luta do movimento popular, comunitário de moradia aqui no estado de São Paulo. É uma das principais entidades comunitárias do estado. Maravilha, obrigado, Tonhão. Nosso outro convidado aqui é o arquiteto, urbanista Maurílio Chiaretti. Maurílio já foi diretor e foi presidente do SASP, que é o Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, e hoje ele é secretário adjunto de Habitação e Planejamento da cidade de Ribeirão Pires. Tudo jóia, Maurílio? Você nos ouve? Tudo jóia, tudo bem, André, Tonhão? Estou ouvindo muito bem aqui, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. O SASP é base estadual, municipal? Como é que atua o sindicato? O SASP tem base estadual, né, ele abrange todo o estado de São Paulo aí, uma entidade que vem aí desde 1968, travando a luta dos arquitetos e da reforma urbana. Maravilha. Agora você está na parte prática da gestão pública lá, né? Está enfurnado ali em Ribeirão Pires. Já está quanto tempo ali nessa tarefa? Eu assumi no final de outubro a pasta, né? E a gente está cuidando especialmente da regularização fundiária aqui na cidade. Não, maravilha. Vamos conversar bastante sobre esse tema também aqui hoje. A primeira pergunta que eu queria dividir com vocês é sobre o impacto dessa pandemia do coronavírus. Todo ativista social, todo arquiteto tem uma ideia de cidade, uma pauta, mas de acordo com alguma normalidade, digamos, com o dia a dia, né, que você vai vendo, assimilando, tendo as suas preocupações. Quando vem a pandemia, ela escancara algumas demandas, levanta outras, mexe um pouco com as nossas impressões. Eu queria perguntar para cada um de vocês o que a pandemia mudou na visão da cidade, nas demandas, quais ficaram mais urgentes desde que o novo coronavírus chegou e avançou aqui em São Paulo. Começar com o Tonhão, que abriu o áudio, Tonhão. Desculpa, eu sempre esqueço do áudio aqui, tem que quando um fala, o outro baixa, né, o seu áudio. Lembrando, né? Pode deixar. Tá bom, beleza, André. Bom, saudar aqui, mais uma vez, todos que estão participando aqui da nosso debate aqui na rádio Boa Música, né, rádio FM aqui, do Rick, com o Rick, né, e o meu amigo Maurílio, né, e além da mediação aqui do André, né, primeira coisa, agradecer. Esse programa de estreia, né, que não é qualquer coisa, né, Maurílio? Nós estamos estreando um programa, né, então é uma responsabilidade muito grande. Então, para nós é um motivo de muito orgulho contribuir com esse debate sobre temas urbanos nessa rádio aqui, e esse programa que visa ser semanal, né? Mas acho que a pergunta do André é sobre os efeitos do coronavírus na cidade, né? O que fica mais explícito nesse momento, né? É algo que a gente já dizia há muito tempo, né? Os movimentos populares que fazem a luta pela reforma urbana, os urbanistas, os arquitetos, né? É a coisa que a gente sempre reclamou, sempre procurou colocar luz, mas é sempre um tema que fica secundarizado, né? Que é a questão do direito à cidade, da reforma urbana, de uma cidade para todos. E quando a gente vê que as pessoas, as condições de moradia, as condições de habitabilidade, as condições de convivência, os espaços comuns, eles passam a ser o motivo pelo qual a doença mais se espalha, né? Então, as condições urbanas nas quais nós estamos vivendo, a gente está inserido, ela piora a nossa condição de vida, ela permite que a doença se alastre, essa epidemia avance mais rapidamente, atingindo muito mais pessoas pela dificuldade que nós temos de acesso à água, de acesso ao saneamento, de acesso à moradia digna, né, de espaços de convivência com mais espaços, tal. Então, a gente sente que a nossa condição, o nosso meio, digamos assim, o nosso meio ambiente, ele degrada a nossa qualidade de vida e, portanto, ele mostra através dos números, estatísticas, que as periferias, os bairros mais afastados, onde as condições de vida há um superadensamento nas moradias, que o índice de tanto de infectados, de internados
e de mortos, ele é maior. Então, se nós pegamos as 10 piores regiões onde o vírus ele tem feito mais vítimas, certamente são as regiões da periferia, né? É claro que isso é um item, esse é um item, digamos, da infraestrutura, mas há muitos outros itens, a condição de renda, a questão do emprego, se é formal, se é informal, a escolaridade, né? Tem muitos outros itens também que ajudam a reforçar a constatar essa realidade. Maravilha. E aí, Maurílio, qual que é a sua impressão aí? O que a pandemia lançou luz sobre a visão das cidades? Bom, primeiro começar direito aqui, né? Agradecer ao convite da rádio, a parabenizar essa iniciativa junto com a FACESP aí. É um debate muito importante para a nossa população, principalmente das periferias. Então, a rádio cumpre um grande papel aí com esse tipo de programa, né? E agradecer o convite, né? Estamos aqui com o André, com o Tonhão, nossos camaradas aí. Gente, é o seguinte, né? Como o Tonhão falou, infelizmente a gente vive num país muito desigual. A gente tem aí aproximadamente 6 famílias detendo a renda de 105 milhões dos brasileiros mais pobres no país, né? Anualmente. Então isso aí isso reflete na cidade também. A gente tem cidades aí com essa desigualdade, né, refletida no acesso ao saneamento, à água, à habitação digna, aos espaços de lazer, aos parques públicos, né, à mobilidade, etc. Então a cidade ela tem preço, né? O lugar onde você se instala em determinado bairro, rua, determinado lugar da cidade, ele vai ter um preço, né? E esse preço, infelizmente, ele é inacessível pela população de mais baixa renda. E essa vida, né, nesses lugares periféricos, com dificuldades, com todas essas dificuldades que a gente vive, principalmente da moradia, né, moradia precária, ele é um preço, e o preço da cidade não é possível ser pago para essa população de mais baixa renda. Então a saúde, ela vai se degradando com o tempo, né? Se você não dorme bem, se você não come bem, se você não consegue desenvolver seus trabalhos de uma maneira digna e adequada, né, isso vai corroendo a sua vida, né? E a gente vê, né, nas estatísticas aí que a população mais pobre é a que está morrendo na pandemia. A população mais pobre é a que sempre morreu mais, né? Pela violência policial, pela violência da sociedade como um todo, doenças que poderiam ser evitadas com o ambiente, né, adequado. Então a gente vê que essa relação direta da doença com os espaços de moradia das pessoas. Quanto mais precário, é mais provável que essa doença seja mais forte nas pessoas que tiverem más condições, né? Eu acho que um exemplo bem básico é que a forma de prevenção em tese mais fácil, mais acessível é o tal do lavar as mãos. Lavar as mãos com sabonete, com água. E mesmo esse tipo de serviço essencial, desse bem básico, não está disponível para todos, ou então não está universalmente distribuído em todos os horários. E isso ocorre no momento em que há um debate no Congresso sobre o marco regulatório de saneamento, de entregar o saneamento básico, a água, para a mão da iniciativa privada. Qual que é a opinião de vocês? Esse marco pode ajudar ou ele interessa, sobretudo, a essa visão mercantilista? Vamos inverter aqui. Eu vou começar com o Maurílio, para engatar, já está com o áudio aberto já. Uhum. Vamos lá, Maurílio. Bom, certamente esse marco é um grande retrocesso na nossa política de saneamento básico e distribuição de água, né? A água é um direito constitucional, né, é um bem comum provido pela natureza, né, e que deve ser distribuído, né, e acessível a toda a população do mundo, independente se brasileiro ou não,
de uma maneira pública, pelo interesse público, né? Se você coloca o mercado, né, gerindo isso, o mercado ele tem um único objetivo, que não é prover, né, o bem comum, prover o bem-estar, prover o acesso a esse direito, né? O mercado tem o objetivo de gerar lucros, né? Então, todo o seu aparato mecânico, né, na gestão da água, por exemplo, vai ter como objetivo gerar lucros. Então, se não for lucrativo, né, levar água para a população mais distante, para a população que vai consumir menos, né, em grandes obras de infraestrutura, grandes investimentos públicos, né, em tecnologia que vai ter que ser feito. Se isso não for rentável, isso não vai acontecer. Já não acontece com todas as dificuldades que a gente tem no nosso estado burguês. Né? Mais ainda, a dificuldade vai ser maior ainda com essa privatização que está sendo colocada. A gente vê assim, que o debate sobre a água, sobre o meio ambiente, ele está quente no mundo inteiro. O último Fórum Econômico Mundial em Davos teve esse tema como um dos principais. Então, certamente, as grandes corporações mundiais estão investindo na privatização da água, não só no Brasil, mas no mundo. Mas o Brasil é um dos principais países do mundo, as principais reservas do mundo de água potável, né? De água doce. Então, creio que é um pouco já essa pressão, né, que vem lá das grandes corporações. E a gente vai ter que ver aí algum meio de reverter esse marco, né? De realmente garantir que a água seja distribuída pelo Estado e acessível a todo mundo. A gente está longe disso. A gente tem muita gente na rua que não tem água para beber, não tem bebedouro, né? Mas com esse marco de saneamento atual, eu acho que tende a ficar mais longe ainda, ser mais difícil ainda. Tonhão, já vai abrindo o áudio aí. Eu te pergunto, então, a população tem a ganhar com esse marco regulatório do saneamento que acabou de passar no Congresso? Absolutamente nada, André. Nada. Se privatizar o saneamento fosse bom, cidades como Berlim, Paris ou Buenos Aires não tinham revertido suas privatizações, né? A gente sabe que há uma grande ganância de grandes empresas multinacionais como a Nestlé e a Coca-Cola, que enxergam, né, nos recursos hídricos, né, uma grande fonte de lucro, né, e um grande negócio. E a gente sabe muito bem que todo negócio ele objetiva exatamente o lucro, né? Ele objetiva um retorno financeiro alto. E nós sabemos que aqui no Brasil, que é um país de dimensões continentais, para você levar, por exemplo, energia elétrica, né, o privado tem grande dificuldade de colocar, por exemplo, energia em pequenos povoados, em pequenas vilas, em cidades distantes, porque do ponto de vista econômico não é compensatório você levar toda uma estrutura, uma rede para atender uma população que financeiramente não compensa, né? E o saneamento tem outra coisa, né? Nós vivemos, por exemplo, em São Paulo, em muitas periferias, muitas favelas, que tem, por exemplo, a tarifa social, que é um valor simbólico que as pessoas pagam pelo acesso à água, quer dizer, que é porque ainda temos aqui em São Paulo uma empresa que ainda é pública, que é a Sabesp, claro que há acionistas, tudo, mas ainda não é uma empresa privatizada. E a gente hoje já vê, eu tenho acompanhado nessas minhas andanças de atividades com ações de solidariedade, tenho conhecido comunidades que têm água, por exemplo, 3 horas por dia, né? Comunidades que a água não chega, que não tem pressão. Na cidade de São Paulo, né? Aqui perto da minha casa, aqui no Parque Europa, na favela do Caicai, né? Tem outros bairros, por exemplo, na região mais da Billings, lá em Parelheiros, o bairro, por exemplo, do Jardim Imbura, onde nós estamos fazendo uma grande luta, contando inclusive com os companheiros urbanitários, tal, para nos ajudar. É um bairro inteiro, né, de milhares de pessoas que não tem água, que as pessoas ainda vivem de poço artesiano, né, ao lado de fossas, usando água contaminada. Então, essa é uma realidade. E o mercado certamente não vai atender essas pessoas. O mercado vai querer atender aquele que pode pagar,
né, um valor, não vai querer saber de tarifa social, de taxa básica, né? Essa não é a visão do mercado. O mercado, pela sua natureza, capitalista, ele não tem preocupação social, né? A preocupação dele é de acumular. Então, não acho que é a solução, porque outras cidades, inclusive grandes cidades, já reverteram seus processos de privatização e reestatizaram as suas empresas, né? Porque, ao final, a população é penalizada, de uma forma ou de outra, ou é pela alta tarifa também dos custos, que tende a crescer muito, né? Ou é pelo não atendimento. Então, acho que nós, se passar, de fato, como está caminhando no Congresso Nacional, né, esse marco regulatório vai realmente ter um efeito contrário do que aqueles que defendem dizem, que é universalizar o acesso ao saneamento. Eu acredito que vai ser muito pelo contrário, nós vamos ainda limitar cada vez mais o acesso ao saneamento. Essa é a visão que nós temos aqui do nosso movimento comunitário. Não, maravilha. E sobre a questão da habitação, vou continuar com o Tonhão aqui. Muitas entidades, as antigas sociedades amigos de bairro, entidades comunitárias, nasceram em torno da questão da habitação. Depois se desenvolveu um pouco o conceito, né, de luta comunitária, toda a infraestrutura urbana em torno dessa demanda. Mas voltando para a habitação, São Paulo tem uma demanda grande de habitação ainda, mesmo depois de todos os projetos que já houve, Coab, Minha Casa Minha Vida. Como é que está a questão da habitação em São Paulo? Então, André, hoje o déficit nacional de habitação é em torno de 7.800.000 moradias. O déficit aqui no estado de São Paulo deve estar por volta de 1.800.000 moradias, e o nosso déficit na capital em torno de 380 a 400.000 moradias. Nós precisaríamos aqui para alcançar, atender a demanda. Isso, se não passe demais, que a gente fizesse 400.000 moradias hoje, você atenderia hoje. Só que amanhã teria um filho casando com uma filha de outra pessoa, constituindo uma nova família. Então, o déficit, você jamais consegue atender 100%. Mas, ao passo que vai hoje, a Prefeitura de São Paulo tem construído, em média, de 20 a 25 mil moradias por gestão, a cada 4 anos. Alguns falam que, se continuar nesse ritmo, em um século a gente poderia atender as famílias, né? Se a população parar de crescer também, né? Isso, Em geral, por exemplo, essa meta de 25 mil moradias, provavelmente essa gestão, por exemplo, aqui do Covas, não vai atender, não vai conseguir chegar a 25 mil. Então, é o planejamento. Quando dá certo, faz 25 mil, né? Então, não consegue. O que ajudava antes era o Minha Casa Minha Vida, né? Que era uma espécie de um guarda-chuva que atendia estados e municípios, e, somados os recursos, você conseguia produzir mais. Era recurso federal, estadual e municipal, né? O governo atual do Bolsonaro, ele sepultou Minha Casa Minha Vida, né? Ele não existe mais o Minha Casa Minha Vida, sobretudo o faixa 1, que atende famílias de baixa renda, chamado Habitação de Interesse Social. Então, nós estamos sem programa. A capital de São Paulo era para, em março, lançar um novo programa chamado Pode Entrar. Foi tudo construído, com os movimentos, com o secretário João Farias, né? Com o presidente da Coab, o Alessandro Peixe. Foi lançado em 19 de dezembro do ano passado pelo prefeito. Foi aprovada uma resolução do Conselho Municipal de Habitação em fevereiro ou março desse ano, né? Mas, ao fim das contas, quando a gente teve uma reunião essa semana com o secretário, semana passada com o secretário João Farias, nos disseram que, por conta da questão eleitoral, o projeto não poderia mais ser feito esse ano, né? Então, todos os movimentos correram atrás de regularizar sua documentação, arredondar os seus projetos, estavam prontos, porque essas entidades todas têm áreas que foram oriundas de um edital da Coab, que repassou terrenos para os movimentos, e esses movimentos pegaram seus terrenos, fizeram os projetos, fizeram gastos, organizaram papelada, documentação, né? Cartório e tudo mais, prepararam tudo, e na hora H o projeto não saiu. Então foi uma grande frustração, nós tomamos aí um passa-moleque da prefeitura, e estamos rezando, né, fazendo de tudo aí, para que a coisa fique amarrado, para que pelo menos no ano que vem
independente de quem seja o prefeito, esse programa possa andar, porque ele é muito bom, né? E ele, na sua lógica de funcionamento, de atendimento às famílias, ele é muito bom, e a gente vai lutar para que ele possa acontecer. Maravilha. E aí, Maurílio, se quiser falar de Ribeirão Pires também, já que você está vivendo essa experiência, como é que está a demanda por habitação hoje? André, só esqueci de falar, desculpa, Maurílio, que o Maurílio, ele faz parte da nossa assessoria técnica dos nossos projetos. Desculpa o lapso aí, viu, Maurílio? Estamos na luta, né, Tunhão? Bom, gente, é um tema, assim, que muito... Parece que não é nada. Acho que principalmente a população, né, que está precisando de uma casa, né? Como que a gente pode explicar para alguém que está numa favela há 30, 40 anos, né, passando governo após governo e todos prometendo a regularização e nada acontece, né? E aí como que a gente explica para a população assim, que vê essa cidade com tantas obras viárias, com tantas obras grandes de infraestrutura, de levar metrô lá para a elite do aeroporto e tudo mais, e nada de dinheiro para habitação, né? Eu acho, assim, que a gente tem um problema sério a enfrentar, que é a falta de um projeto de país, né? A falta de um projeto de nação, né? Em que a gente perde o rumo com relação à questão primordial, que é poder morar em algum lugar, né? Poder viver em algum lugar. A gente tem um problema da falta de continuidade, né? O problema, os números que o Tonhão mostrou, né, deixam claro que a gente não pode tratar a habitação como uma política de governo, mas sim como uma política de Estado, né? E, de novo, a habitação também, como política de Estado, deve atender o interesse público, né? E não ficar preso, amarrado à lógica de mercado. Por que eu digo isso? O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ele produziu lá quase 5 milhões de habitação, de moradias. No entanto, o déficit não mudou nada e hoje aumentou, né? Porque o que aconteceu nesse período, né? Esse boom da construção civil, de maneira geral, que não foi só, né, no setor habitacional, que a gente viveu aí nos governos do governo do PT, né, ele foi acompanhado de um aumento do preço da terra muito além do que o aumento que a gente teve no salário das pessoas. A terra, de maneira geral, ela aumentou mais de 200%. Em algumas cidades, algumas regiões, ela chegou a aumentar mais de 1000% o preço do terreno. Né? Com isso, aumenta o preço da produção, né? Aumenta o preço dos aluguéis, e as famílias não têm condição de se manter num estágio anterior. Então, a demanda, ela não se resolve só com política de produção de habitação, né? A habitação, ela tem que ser produzida visando o interesse público, buscando alternativas tecnológicas, alternativas de materiais de construção, de organização do trabalho, por exemplo, em cooperativas, em associações comunitárias, em sindicatos, por exemplo, né, como o Uruguai faz muito bem. Ela deve estar alinhada, né, a outros princípios que não o princípio do mercado de visar lucro. No caso, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, né, se o Minha Casa Minha Vida ele tivesse sido implantado com uma política de planejamento urbano de controle do preço da terra e da especulação, ele poderia ter ajudado na contenção do déficit, mas não foi o que aconteceu. Então, acho que, da mesma forma que a gente estava falando da questão da água, né, a construção civil no Brasil, ela tem um mando, né, e é muito difícil desamarrar essa cadeia produtiva, né, dos seus interesses particulares. A gente viu tudo o que aconteceu com a Lava Jato, quanto que as construtoras estavam envolvidas em vários crimes, né. Pois então, acho que a habitação, né, a gente tem que começar a tratar como uma política de Estado. E, no caso, a FACESP, as associações comunitárias, têm um papel fundamental
né, e tentar levar esse tipo de proposta nas prefeituras, né, nos lugares onde elas estão organizadas, etc. Inclusive junto com os arquitetos, né. Bom, não sei, eu me perdi um pouco aqui, porque é tanta coisa, viu? Mas é um pouco por aí. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui. O Minha Casa Minha Vida, ele foi lançado em 2009. Então ele é relativamente novo. Tem 11 anos, né? Agora, teve uma descontinuidade radical que se intensificou. Você fez umas críticas aí. Eu queria só entender se são críticas pontuais ou são críticas ao conceito mesmo do Minha Casa Minha Vida. Na sua opinião, o projeto Minha Casa Minha Vida, ele avançou alguma coisa em relação às políticas tradicionais de habitação ou ele manteve alguns vícios que já vinham de antes? Bom, vamos lembrar que o Minha Casa Minha Vida ele não surgiu, né, dentro de um projeto de construir habitação. Ele surgiu, né, num movimento anticíclico contra a crise econômica de 2008. Então, ele é mais um programa econômico do que um programa habitacional, né? Tanto é que nesse mesmo período a gente estava, inclusive, junto ao Ministério das Cidades, fechando o Plano Nacional de Habitação, e o Minha Casa Minha Vida veio por cima e acabou tendo que entrar no plano de habitação, né? Plano Nacional de Habitação. Bom, quem bolou esse programa foi o governo junto com as consultoras. Depois, por pressão dos movimentos comunitários, dos movimentos sociais, movimentos de moradia e do Conselho Nacional das Cidades, que se incluiu, inclusive, o programa, a etapa Entidades, que é a possibilidade, que é aquilo que a gente trabalha junto com o MDM, né, Tonhão? Das associações comunitárias se cadastrarem no Ministério da Cidade, pegar o recurso, contratar a equipe técnica, comprar terreno e executar a obra. Né? Isso foi depois, por muita pressão, e não foi 5% dos recursos do Minha Casa Minha Vida. Então, assim, ele teve alguns avanços. Bom, a gente teve aí 5 milhões de famílias que foram atendidas, bem ou mal, com uma moradia, né? Muitas delas, principalmente no interior de São Paulo, do Brasil, né, foram parar longe do centro da cidade, longe dos equipamentos, longe do comércio, das áreas de lazer, etc. Isso é ruim, né? E repetiu a tradição, na verdade. Que isso repete a tradição lá do BNH, a tradição da ditadura, né, que fazia isso. Então a gente não pode aceitar isso, né? Mesmo que a gente tenha tentado orientar, né, os governos mais progressistas a uma execução, né, mais voltada para o interesse público de um programa de habitação de fato, não um programa econômico, né? A gente não conseguiu fazer com que a Minha Casa Minha Vida tivesse êxito em tudo. O êxito do Minha Casa Minha Vida, que eu acredito, assim, o único êxito foi junto aí ao programa Minha Casa Minha Vida Entidades, né? Junto aos movimentos de moradia. E aí, Tonhão, Minha Casa Minha Vida mais ajudou, mais continuou, mais mudou? Qual que é o balanço que você faz da experiência desse projeto? É um pouco que eu ratifico o que o Maurinho disse aí sobre o objetivo do programa, né? Ele, de fato, ele teve um intuito econômico, né? A princípio, tal, e depois se alterou à medida que houve uma pressão, mas ele poderia, né? Não sei se houvesse mais tempo, se houvesse mais escuta por parte do governo, talvez cumprir as duas funções, né? Ajudar no desenvolvimento do país, na geração de emprego, né? Ele também gerou milhões de empregos, né, o Minha Casa Minha Vida. Gerou muito recurso para o próprio Estado, né, porque gera impostos também, o Estado arrecada mais. Mas ele poderia ter tido uma combinação melhor, né, que pudesse atender, e atende todo mundo. Eu aqui não demonizo o mercado imobiliário que produz casa, às vezes para outras classes sociais, inclusive. Agora, tem que ter a nossa parte, né? Não é produzir casa para classe média baixa, ou classe média alta. A questão é que precisa atender onde o déficit é maior. E o déficit, todo mundo sabe que
quase 90% está entre quem ganha até 3 salários mínimos. Esse é o maior déficit de moradia no Brasil, né? E na verdade, o Brasil, ele produz muita habitação, né? Então, não tem um déficit de moradia, tem um déficit de política habitacional, né? Aqui em São Paulo, se você for somar o tanto de imóveis que tem subutilizados, ou abandonados, ou desocupados, é praticamente o número do déficit de habitação na cidade de São Paulo. Então, não falta no centro, né? Tem muita casa sem gente e muita gente sem casa. Essa é a verdade, né? Então, a gente está produzindo mais habitação para especular no mercado imobiliário, porque o que teria de moradia hoje produzida, né, praticamente zeraria o déficit habitacional na cidade de São Paulo. E eu acho que isso vale para o restante, para outras grandes cidades, outras metrópoles brasileiras que enfrentam o mesmo problema. Então, eu acho que foi importante, né? A gente não joga tudo no lixo, mas a gente poderia ter sido mais ouvido através do Conselho Nacional das Cidades, que já existia, né? Mas o governo também, acho que pendeu muito para o lado de quem tinha um poder econômico, né? Então, o movimento fica numa situação difícil, porque era um governo progressista, então, às vezes, não bate muito, e o governo aproveita para se relacionar com outros parceiros, sei lá, talvez seja isso. Não, maravilha. Se eu puder só fazer um comentáriozinho, à vontade, André. Diga. Que é importante isso que o Tonhão falou sobre a quantidade de imóveis vazios, né, e a quantidade e o déficit habitacional a gente, de fato, conseguiria resolver. Só ressaltar isso, que é muito importante isso que ele falou, né, e reforça aquilo que eu falei, que qualquer política de habitação ela tem que vir junto com uma política forte de planejamento urbano e controle do preço da terra. E o que acontece? Enquanto a moradia for considerada patrimônio, muita gente vai ficar sem acesso. Então, a gente tem aí grandes proprietários, né, esses imóveis vazios aí, não é porque a pessoa só tem um imóvel e não está nele, não, a pessoa tem vários, milhares de imóveis. Né, e aí, até o Haddad tentou, ele fez notificação para a implantação do IPTU progressivo, que é cobrar um valor maior do IPTU a cada ano que o imóvel fica abandonado, né? Os movimentos de moradia fazem pressão, fazendo ocupações desses imóveis. Eles não ocupam imóveis que estão em uso, né, que estão tendo alguma atividade, ocupam imóveis que estão abandonados e são famílias que não têm onde morar. Melhor ir para um imóvel como esse do que ficar na rua. Então, reforçar, né, isso, que a gente tem que ter consciência de que se a gente não mudar a política de preço, né, do que se produz enquanto moradia, a gente nunca vai conseguir sanar o nosso déficit. Maravilha, Maurílio. Vamos falar aqui do tema do Maurílio, que ele gosta agora, que é a regularização fundiária. Da mesma forma que política de habitação não é só construir casa, para você regularizar um terreno, o que tem que fazer além da escritura? O que você acha, Maurílio? Quais são os elementos básicos de uma política fundiária? Bom, é um grande assunto também, gosto muito, estou trabalhando com isso aqui em Ribeirão Pires, né, uma cidade que é 100% localizada em uma região de mananciais, né, que toda a regularização tem que levar em conta o caráter ambiental, então toda a regularização tem que ter um ganho, uma melhoria ambiental, né? E a gente está conseguindo avançar, a gente está na expectativa aí desse ano conseguir regularizar 1 ou 2 núcleos e regularizar a cidade ou mais. E aí isso tem sido um grande debate no Brasil, né? Porque a regularização fundiária aí para a população de mais baixa renda, muitas vezes a origem da ocupação daquele território é muito nebuloso, né? Tem faixas de terreno que são públicos, faixas privadas, né? Para cada origem daquele terreno, de qual era a destinação dele, tem um processo a ser caminhado jurídico para a regularização fundiária. Então, a intenção final da regularização fundiária
né, é que lá na ponta o morador tem o seu título de propriedade, que é uma matrícula registrada no cartório, não é uma escritura. A escritura, ela é uma pré-matrícula, vamos dizer. Enquanto ela não for registrada, ela não tem validade legal, né, como propriedade daquele terreno. Então, para se conseguir a propriedade do terreno, né, ou a concessão que seja, para se conseguir um direito de posse não precário, um direito de posse real, né, desses imóveis, é preciso, às vezes, regularizar o bairro inteiro, a comunidade inteira. Então, a gente tem que fazer todo o desenho, todo o levantamento daquele bairro, das ruas, do sistema de infraestrutura, de abastecimento de água, de iluminação pública, de drenagem, de tratamento de esgotos, né, as divisas dos terrenos e, inclusive, as construções existentes. Então, se a gente não regulariza tudo de uma vez, um só não consegue. Por isso que é importante, né, a organização nas associações de moradores do seu bairro. Porque com a nova legislação federal, é possível que a associação seja o ente competente para fazer o requerimento de regularização para aquele bairro. Então, muitas das vezes a gente tem assim, famílias que de repente não titulou, tem a escritura, mas existe um número de matrícula naquele terreno, ele vai lá no cartório, consegue identificar aquele terreno, né? Ele pode fazer a titulação de uma maneira mais simples, direto com a prefeitura ou direto com o cartório. Quando o bairro inteiro, ele precisa de uma associação, né? Se a prefeitura não tomar iniciativa, aqui no caso de Ribeirão Pires, a prefeitura tomou iniciativa em todas as regularizações que a gente está fazendo, né? A associação pode fazer isso também. Okay. Ô, Tonhão, deixa eu te fazer duas perguntas. A primeira é da sua experiência com as entidades, FACESP, MDM. Qual que é o peso, mais ou menos assim, de demanda por regularização e demanda por construção de casas? Tem muita coisa para regularizar ou empata com a demanda por novos imóveis, novas construções? Então, André, André, eu não tenho números exatos, né? Não, se não, uma média, uma coisa genérica. Por exemplo, basta entender o seguinte: essa gestão do prefeito que começou lá com o Dória tinha como meta, até se eu não me engano, no plano de metas da prefeitura, fazer 200 mil regularizações e produzir 25 mil moradias. Então, por aí, eu acho que já vê que o número, a questão da regularização é muito, acho que é muitas vezes maior, não sabe? 8 vezes maior. Muito. Sei lá, 8, 10 vezes maior por regularização, porque nós estamos, infelizmente, numa cidade que não foi projetada, que não foi planejada, né? Então, talvez tirando os miolos dos bairros mais antigos, que houve algum planejamento, os bairros, sobretudo dos fundões da Zona Norte, Leste, Sul, e principalmente a Sul, porque tem área de manancial, e aí é um problema mais para regularizar, são muito grandes. Não? Então, eu acho que essa questão da regularização, que também é casada com a urbanização de favelas, porque não basta regularizar, porque você precisa também urbanizar, você precisa fazer, criar condições de vida melhor ali, tem lugares que você precisa fazer o que se chama de desafetação, que é você, às vezes, ter que liberar algumas casas para fazer uma canalização de córrego e fazer casinhas sobrepostas para abrir espaço. Onde eu moro, por exemplo, é assim, havia um córrego que toda vez que chovia levava as casas inteiras, as pessoas perdiam tudo, porque o córrego levava tudo. Até que houve uma obra que canalizou a água daqui, que vai até a represa, e aí, então, criou uma rua, né, colocou as casas assobradadas, tal, e resolveu o problema, né? Então, regularizou, deu título para as pessoas e urbanizou, né? Essas coisas têm que seguir casadas. É claro que vai ter lugar que só precisa de regularização. Vão ter bairros que só a regularização já resolve o problema do morador, da titularidade ali. Mas tem lugar que não dá nem para regularizar, porque não tem um tamanho padrão de lote, né? As casas se emendam umas nas outras, né? Tem córrego, né? Tem, às vezes é área de risco.
Então, as duas coisas, mas sem dúvida, eu acho que o problema da regularização é ainda maior do que o problema da produção habitacional do déficit. Quanto tempo, mais ou menos, é lógico que não tem nenhum caso, digamos, emblemático, cada situação varia de ano a ano, mas quanto tempo demora para sair da escritura até chegar um projeto mínimo de uma certa região adensada, estruturada, minimamente com água, com asfalto, com iluminação? Deixa eu começar com o Tonhão, depois eu passo para o Maurílio, assim. Num prazo normal, isso demora anos, né? Eu acho que, no mínimo, é uma gestão de um prefeito, né, para fazer um processo como esse, um projeto, tudo. Eu acho que, no mínimo, 4 anos. Aqui, eu estou falando de um projeto que foi da época do Maluf. Né? Da época do Maluf. Então, durou a gestão dele inteira. Depois teve... continuou no Pita, mas aí parou. Né? Mas não é uma coisa que você faz em 2, 3 anos. Assim, no mínimo uma gestão de 4 anos para você regularizar, urbanizar um bairro. Né? É um negócio difícil, porque também acho que tem o custo também, imagino que não seja baixo. Tal, né? Essa é a impressão que eu tenho. Assim. Esse que é o preço do planejamento, Maurílio, por isso que tem que ter uma visão estratégica de longo prazo para que essas coisas andem com um pouco mais de velocidade? Tem que ter planejamento e tem que ter também mais justiça social. Né? Se a gente não resolve a questão da desigualdade, a gente não vai resolver o problema das cidades. A regularização, né, ela não acontece só no documento, só no papel. Ela é um processo, né, jurídico, social, ambiental e urbanístico para ser cumprido para conseguir a regularização do seu imóvel. Né? Então, assim, você precisa, no mínimo, pela legislação federal, né, levar água, garantir energia elétrica, iluminação pública, garantir a coleta e tratamento de esgoto e garantir drenagem. Né? E não pode regularizar nada em situação de risco. O município ele pode criar mais critérios, só que ele não pode regularizar nada sem isso. Esse então, é o mínimo. É o mínimo, é a infraestrutura essencial, que é colocada na legislação, né? Então, a população tem que correr atrás disso, se ela quer a regularização. E quanto mais elementos de infraestrutura existir na comunidade, mais consolidada ela é, o que facilita o seu processo jurídico e cartorário, né? Então, esses elementos essenciais aí é algo que a comunidade deve buscar, né? O tempo é o tempo que o Tonhão falou, é uma gestão pelo menos. Gestões mais ágeis conseguem fazer aí em 2 anos, etc. Mas não cabe só a prefeitura em todos os casos. Assim. Cada caso vai variar de acordo com a origem do terreno, né? E é mais planejamento ou também uma questão de recurso? Porque assim, para construir metrô, você tem que planejar, rezar muito, porque em São Paulo tudo dá errado com o metrô, mas também tem que ter um volume grande de recurso. Para regularizar um pouco mais simples, dá para fazer um projeto não tão oneroso? Dá, para tudo dá, né? Mas, na verdade, a gente tem condição de desenvolver tecnologia, se a gente fizer parceria com as universidades, né, desenvolver materiais mais econômicos, desenvolver sistemas nacionais. A gente importa muita tecnologia estrangeira, a gente gasta muito com dólar, né, o Brasil. Então, acho que a infraestrutura brasileira está ainda muito capenga perto da potencialidade que ela tem. Então, assim, falta mais investimento nessa área. Só que não adianta a gente ter planejamento, né, e não ter uma justa distribuição da nossa riqueza. Né, não ter salários dignos para todo mundo, não ter uma renda mínima para todo mundo. E também não ter um limite lá no teto. Né, um limite de número de propriedades, que acho que é normal colocar como vários países, inclusive mais liberais, se utilizam desse instrumento, a aplicação do instrumento de controle do preço da terra e etc. Então, todo o desenvolvimento
O planejamento por si só, que eu quero dizer, ele não vai resolver. Ele precisa de ações que vão em torno da distribuição de renda produzida pelo país. E dinheiro tem. A gente estava assim, a crise desse governo não começou com a pandemia, não. Esse governo ele é crítico desde antes de começar. O próprio governo, ele foi incapaz de apresentar propostas, etc. Mas significa que o dinheiro estava lá, né? Mas ele estava priorizado para outras questões. Veio a pandemia, apareceu o dinheiro. Conseguiu pôr 1,3 trilhão de um dia para outro para socorrer, né? Os bancos. Os bancos, né? E para a gente não consegue R$600, né? Milhões de pessoas sem R$600. E os bancos aí, é a lógica, né? Maravilha. Pessoal, vamos para a última parte aqui do programa Direitos Humanos e Cidades, aqui na Rádio Boa Música FM. Vou fazer uma última pergunta aqui para os nossos dois convidados. Nós estamos em ano de eleições municipais. A eleição foi adiada em cerca de 45 dias, 40 dias, mas vamos ter eleição. Então vai estar em debate o projeto dos partidos, dos candidatos aí para as cidades. Eu pergunto para cada um de vocês, há margem para encaixar essa pauta urbana para o planejamento urbano, desenvolvimento das cidades nessa eleição de 2020? Essa é uma pergunta. E a outra, qual a prioridade? Qual dessas múltiplas pautas que a gente debateu aqui e deixou de debater, porque o tempo é relativamente curto para essa pauta, qual deve ser a prioridade, na opinião de vocês, para os próximos gestores municipais? Tonhão. Então, né, que em relação se isso cabe na pauta das eleições, quer dizer, isso é extremamente necessário. Não tem como uma cidade como São Paulo e outras cidades grandes discutir gestão, discutir uma administração, sem discutir esses sérios problemas urbanos que, como nós dissemos aqui no início do nosso debate, são os elementos que afetaram, né, o crescimento da doença, sobretudo nas periferias. Então, nós temos que mudar esse estado de coisas. Precisamos fazer o que é necessário, precisamos produzir habitação, precisamos fazer regulação fundiária, precisamos fazer obras de infraestrutura, né, recuperar um mínimo de decência de sobrevivência do nosso povo. Não dá para a gente pensar que é possível continuar com a cidade dessa forma que ela foi construída até hoje, né, como ela foi produzida, uma cidade que produz desigualdade o tempo todo, né, ela produz desigualdade, ela a forma, o distanciamento das pessoas dos grandes centros urbanos, ou seja, a questão do emprego localizado na região central, ou seja, você não há, do ponto de vista econômico, um esforço de descentralizar as atividades econômicas na cidade. Nós não podemos ter tudo no centro. O call center é no centro, as grandes lojas são no centro, né? Toda a parte cultural da cidade é no centro. Nós temos que descentralizar essa cidade, né? E isso se diz respeito quando você constrói equipamentos, constrói estruturas que permite a pessoa ter acesso às coisas que ela precisa ali perto de si. Não precisa se locomover para grandes distâncias, não precisa pegar um carro para fazer mais trânsito na cidade, não precisa lotar os ônibus, né, colocando nesse momento em risco a sua própria saúde, a sua vida, né? Então são coisas que você tem que mexer na cidade, a questão da mobilidade, do trânsito, do emprego, da localização do emprego, onde está o emprego, né? O emprego não está aqui, infelizmente, na periferia, nos bairros populares, o emprego está concentrado, né, no eixo lá da Berrini, da Paulista, na região central, está lá em Pinheiros, é lá que está o emprego, né? Então, nós temos que descentralizar isso aí. As atividades econômicas devem ser mais divididas ao longo da cidade. E essa pauta, naturalmente, tem que estar, né, numa candidatura que minimamente se diga progressista, que pense na cidade, que tenha o povo como sua prioridade, né? Porque priorizar isso é priorizar a maioria, quem mais precisa. Eu acho que alguém que queira disputar a eleição, né? Sei que o Orlando está dizendo muito isso, inclusive é o slogan dele, né? Cuidar de quem mais precisa. Eu acho que é por aí que começa, né? E isso tem que ter espaço na agenda
na campanha, no seu programa, nas propostas, e precisa ouvir agentes dos movimentos, precisa ouvir pessoas como os arquitetos, engenheiros, que também comungam, acho que de opinião muito parecida. Então, eu acredito nisso. Antes de passar aqui para o Maurílio, eu vou chamar aqui o Rick Bassos. Tem algum recado aí para a gente, Rick? Opa, tem bastante. Primeira coisa, eu quero agradecer, André, a sua colaboração com os nossos ouvintes e telespectadores da Rádio Boa Música FM. Quero agradecer também ao Tonhão, grande camarada aí de muitos anos. Maurílio, estou conhecendo agora também hoje, né? Sejam bem-vindos à nossa rádio, à nossa plataforma periférica, que fica bem aqui no Capão Redondo, que nós desenvolvemos com o maior prazer para falar com a nossa população. Quero agradecer ao pessoal do Rio de Janeiro, tem bastante gente do Rio de Janeiro mandando parabéns aí pelo novo programa na rádio, fico muito feliz, falando que vão ajudar aí, divulgar também, fico muito feliz. Quero agradecer ao pessoal da Zona Leste, tem bastante gente na Zona Leste, pessoal de Guarulhos também, muita gente mandando parabéns, os coraçõezinhos. A Fabiana Tupi Zarotti, Jardinópolis, São Paulo. Tonhão, aumentou o número de pessoas que ficam sem moradia nessa pandemia, ou a precariedade é a mesma? Se o Maurílio puder responder, ou outra pessoa, ficaria muito feliz. Beijão, parabéns pelo programa. Eu vou pedir para o Maurílio, a pergunta foi para o Tonhão. O Tonhão tem 30 segundos se quiser responder. Tá bom. Tá, eu posso responder isso aí? Sumiu aqui o negócio, sumiu. Pode falar, estamos ouvindo. Tá ouvindo? Sumiu minha imagem. Aqui. Então, André, o seguinte, nós aqui da FACESP, nós temos, inclusive, uma entidade parceira e filiada a nós, que é o Movimento Nacional de População de Rua. A pergunta é se essa pandemia criou piores condições para a população, né, de baixa renda, alguma coisa assim, né? Criou sim, né? Criou sim. Hoje, segundo o Movimento Nacional de População de Situação de Rua, só no centro da cidade eles têm um certo censo entre eles, né? Teve um censo, o último, inclusive foi muito questionado, de 24 mil e poucos mil moradores de rua na cidade de São Paulo, muito questionado pelos movimentos e pela pastoral do povo de rua, né? Dizem que é para mais de 40, o número real, né? Mas recentemente o pessoal disse que só ali no miolo do centro da cidade 200 novas famílias passaram a morar na rua por conta da pandemia, né? Porque reduziu o emprego, as pessoas que vinham de bico perderam seus bicos, seu emprego informal, né? Foram despejados, não tem condição de pagar aluguel e, portanto, também engrossam esse número de moradores de rua aqui na cidade. Maravilha. Rick, tem mais uma ou posso passar para o nosso na verdade, convidado? Como é que nós estamos com o tempo aí? Tem bastante mensagem. Hoje é a estreia, a gente pode passar um pouco do tempo, não tem problema. Então tá ótimo. Mas daqui a pouco a gente tem notícias ao vivo também. Mas vamos lá. O João, da onde ele é? Só colocou São Paulo. Boa tarde. É um ótimo prazer poder acompanhar vocês. Ideias de pessoas que querem contribuir para um futuro melhor. A grande demanda na área de habitação, ela está concentrada não só na periferia, mas também das pessoas assalariadas que não têm uma linha de crédito, com a burocracia que a cada dia se torna um grande obstáculo. Parabéns, André, parabéns, Tonhão, parabéns, Maurílio, parabéns, Rádio Boa Música FM, vou acompanhar daqui para frente. Valeu, Rick, brigadão. Passava aqui para o nosso grande convidado, parceiro Maurílio. Maurílio, temos eleições aí, vamos pautar o planejamento urbano, uma gestão menos focada em propostas e mais em política do Estado, é possível? Pois eu acho que tem que ser uma gestão com mais mão na massa e urgente. A gente, com essa pandemia, né, e esse desgoverno que a gente está vivendo, a gente não tem boas perspectivas aí para o ano que vem. A gente tem ouvido aí falar na possibilidade de um déficit aí, de uma queda do nosso PIB entre 8% e 10%, né, de um aumento no número de desempregados que pode chegar a mais de 20 milhões de pessoas, e a gente vai ter que se reinventar, né, para que a gente possa cuidar das pessoas que mais precisam. Aí, como
o pré-candidato lá, o Orlando, tem falado muito, né? Eu acho que um pouco esse é o caminho. A gente vai ter que olhar para essas pessoas. É incrível como que no momento de pandemia, né, os proprietários não abaixam aluguel, têm realizado despejo, muitos municípios, inclusive, estão realizando despejo no momento de pandemia. O IBDU, junto com a FNA, lançou uma nota técnica sugerindo que os despejos não ocorressem nesse período, mas parece que não se preocupa com a vida das pessoas. Então, a mesma comoção que a gente vê aí para a área da saúde, a gente tem que ver para a periferia, para a área da habitação. A gente não pode deixar famílias inteiras na rua num momento desse. Em momento algum a gente pode deixar. Em momento algum a gente pode permitir que um despejo leve uma família, pessoas para a rua sem onde ir. Então, eu acho que a pauta urbana, ela está mais do que em dia, na verdade ela está atrasada. A pauta urbana é a que reúne aí todo esse conjunto de elementos necessários para a nossa vida na cidade, né? De mobilidade, infraestrutura, abastecimento, a organização dos lugares de serviço, de lazer, de residência e etc. E o desenvolvimento urbano, o trabalho com habitação, é o que pode ajudar muito a gente sair dessa crise que a gente se encontra e naquela que a gente vai se deparar ainda maior. Porque ela gera emprego, ela movimenta muito recurso, ela muda a paisagem, as características dos lugares, isso dá uma dinâmica comercial local mais favorável. Só que é aquilo que eu venho falando, a gente não pode seguir o mesmo modelo. Se a gente achar que vai contratar uma construtora, tal como com o mesmo preço que ela vende o seu produto no mercado, isso não vai acontecer. Então a gente vai ter que montar esquemas de parceria das prefeituras, principalmente com movimentos de moradia, com cooperativas de produção e de consumo de moradia. A gente vai ter que usar, de repente, na regularização fundiária, sistemas alternativos de tratamento de esgoto que possa acontecer mais rápido, como biodigestores, na melhoria habitacional, nas reformas, pequenas reformas, utilizar permacultura, utilizar a economia solidária, não a economia tradicional, mas a economia solidária, e garantir que a renda básica cidadã, ela se permaneça aí até que a gente saia desse limbo. Então a pauta urbana está aí, já é atrasada porque a gente já tinha esses problemas, com a pandemia ela ficou ainda mais enaltecida. Maravilha, eu agradeço aqui aos nossos dois convidados de hoje no programa de estreia, programa Direitos Humanos e Cidades, aqui na Rádio Boa Música FM. Eu sou o André Sintra, agradeço aqui ao Antônio Pedro Tonhão, agradeço ao Maurílio Chiaretti, desejo aqui uma boa tarde a todos, dou um abraço, até a próxima sexta-feira e passo a bola para o Rick Bastos. Ô André, eu queria aproveitar para mandar um abraço para Mauro Augusta, pessoal de Ipiranga, temos bastante pessoas de Ipiranga, Zona Sul, mandando um abraço, e agradecer ela por essa ponte, essa parceria com a Rádio Boa Música FM. Ela mandou assim, posso ler? Claro, estamos aqui na escuta. Vamos lá, mensagem de Maura Augusta, Ipiranga, Zona Sul. Parabéns para vocês pela estreia de um novo programa. Nós temos hoje a cidade de São Paulo, um dos aluguéis mais caros do estado. Como que vocês estão vendo a questão dessas famílias que muitas vezes ganham um salário mínimo para pagar todas as despesas de casa? E olha que eu recebi várias mensagens mais ou menos com essa pergunta, então a gente fez um resumo aí, a Maura como é parceira, a gente priorizou aí a pergunta dela. Podemos abrir aqui então, fazer uma última rodada então? Bora. E eu acrescento assim, muitas famílias que não conseguem receber auxílio emergencial, né? Vou começar com o Maurílio e depois concluo com o Tonhão. Maurílio, como é que a gente vive pagando esse monte de conta aí sem renda? Pois é, né? É aquilo que a gente está falando. A moradia, ela não tem um preço acessível no Brasil. E a única forma de uma pessoa que ganha um salário mínimo de ter um teto para se proteger, é com investimento público, é com política pública, é com o Estado forte, é com o Estado provedor, é com o Estado que está junto dessas pessoas, e não que não está nem aí, que se vire, enfim.
Então, assim, o salário mínimo no Brasil é muito baixo. Tem estudos do DIEESE que apontam aí que hoje o ano passado, o salário mínimo tinha que estar pelo menos em torno de R$3.500, né, para conseguir pagar um aluguelzinho, conseguir comer, conseguir se vestir, né, conseguir viver, né, minimamente. Então a gente está muito longe disso. Então, se a gente não tem, assim, realmente, né, um Estado provedor, um Estado forte, né, a gente não vai superar toda essa dificuldade, todos esses milhões de pessoas que estão na pobreza, né? Então, eu creio que vai depender muito das decisões que a gente toma também, né? A gente tem que falar pro povo aí que aqueles que estão aí prometendo que vai fazer tudo com o Estado pequenininho, com o Estado que não existe quase, esse Estado liberal, esse Estado, né, descompromissado com a vida do povo, né, eu acho que tem que repensar aí em quem que vai votar. Pois é, já vista o SUS, né? Como é que seria essa pandemia no SUS? Tonhão, como é que a gente enfrenta essa barra aí, meu? Essa pressão aí de despesa e o sem emprego na família, o auxílio emergencial não chega, como é que contorna isso? Rapaz, eu acho que pegando um pouco pelo que o Maurílio falou aí, desse estado ausente, né? Estado que muitos querem transformar o Brasil, cada município, cada estado brasileiro, num mero administrador dos interesses privados, né? O Estado acha que algumas agências vai estar fazendo o seu papel. Se você privatizar tudo, aqui uma agência para observar o que o privado faz, né? Ou seja, um Estado completamente ausente das suas funções naturais, de um Estado mínimo de bem-estar social. Realmente, né, é muito difícil. Eu tive essa semana ainda, eu estive num bairro do Grajaú chamado Jardim Aristocrata, e uma moça, a gente foi fazer uma ação de solidariedade, fomos levar álcool gel, máscaras e tal, e ali perguntaram se a gente era de movimento de moradia, eu falei que também fazia parte do movimento de moradia e tal, e uma moça, curiosamente não, né, que é quase comum, uma moça negra, chegou em mim e perguntou se o nosso movimento não tinha uma moradia para ela, né, porque ela estava recebendo agora a última parcela do auxílio emergencial e 100% do auxílio dela, nesses 3 meses, foram para garantir o pagamento do aluguel dela, que ela estava desempregada, né, e que ela, para comer, conseguia uma cesta básica aqui, outra acolá, ainda conseguia viver, mas não tinha como pagar o aluguel e seria despejada, né. Então, essa moça, ela retrata a situação de milhões de brasileiros hoje, milhões de brasileiros que estão aí às vésperas de uma eleição municipal, e, claro, infelizmente, né, as pessoas, às vezes, subjugam a importância da política, das decisões, das eleições, né, e, às vezes, acham que isso não é importante, né, quem é eleito, o projeto que é eleito, o programa que é eleito. E nós vamos precisar de Estado, não tem outra alternativa que não seja um Estado que intervenha somente nas questões sociais e econômicas. Então, se manter esse ideário, essa visão de um Estado se omitir das suas questões sociais, seja da saúde, da moradia, né, da urbanização, nós vamos ter milhares e milhares de pessoas jogadas nas ruas. Né? Não tem outro caminho. Quer dizer, isso que o menino me falou, que lá no centro tem 200, em 2 meses, 200 novas famílias morando no centro. Isso a gente não sabe na leste, na norte, na sudeste, na noroeste, quantas estão. Uma única região, 200 novas famílias em poucos dias. Então nós vamos ter essa moça, possivelmente vai ser mais uma moradora de rua. Pode ser que ela venha a ser uma nova moradora de rua. Então, não tem jeito, talvez a nossa pressão sobre os órgãos públicos, às vezes até o Ministério Público vai ter que agir para dar um mínimo de amparo para essas famílias, que nós vamos ter. O pós-pandemia vai ser ainda pior. O pós-pandemia vai ser ainda pior, porque vão ser anos de crise econômica, né, de baixo crescimento econômico, né, de dificuldade do Estado
recompor as suas contas, tal, ter dinheiro para investir. Ainda mais Estado que acha que não tem que investir mesmo. Então, eu acho que nas eleições agora, nós temos que defender quem defende o Estado, né? E não é questão de Estado mínimo, é Estado máximo, é o Estado necessário para atender o povo, no momento que ele mais precisa. Os Estados Unidos, mesmo com um liberal lá no poder, aqui botou 1 trilhão e 200 bilhões, se eu não me engano, né? Lá, me parece que foi 7 trilhões de dólares, né? Para ajudar as pessoas. Aqui no Reino Unido, estão repassando dinheiro para as pessoas ficarem em casa, né? Muito dinheiro, que é para a pessoa não sair, não ficar doente, e para... Né, até a Argentina, que não está numa situação tão boa, está fazendo a mesma coisa, está pondo o Estado a serviço dessas pessoas, né? Isso. Então, André, eu não vejo saída. Assim, não tem. A sociedade civil organizada vai pressionar, vai denunciar, vai procurar a justiça, vai fazer a solidariedade, mas nós somos incapazes de fazer o que é o papel do Estado, né? Então, a gente tem que defender governos, programas, candidatos que tenham isso como sua prioridade. Eu acho que é isso. Maravilha. Acho que agora sim encerramos aqui o programa de estreia, programa Direitos Humanos e Cidades, aqui na Rádio Boa Música FM. Então, mais uma vez, agradeço muito ao Antônio Pedro, Tonhão, ao Maurílio Chiaretti, a produção do Rick Bastos, e até a próxima sexta-feira. Muito obrigado aí, viu, pessoal? É isso aí. Quero agradecer também ao Rick aí o programa, muito importante, muito interessante. Márcio, eu que agradeço, muito obrigado. E hoje não esqueçam, tem o programa do Vale, o programa LGBT, o único programa LGBT na nossa rádio Boa Música FM. E agora bora de notícia para vocês e até a próxima. Notícias do Brasil e do mundo. Nesta quinta-feira, dia 9, o estado de São Paulo registra 17.118 óbitos e 349.715 casos confirmados do novo coronavírus. Dos 645 municípios, houve pelo menos uma pessoa infectada em 630 cidades, sendo 401 com 1 ou mais óbitos. Entre o total de casos diagnosticados de Covid-19, 202.967 pessoas estão recuperadas, sendo que 50.677 foram internadas e tiveram alta hospitalar. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 63,6% na Grande São Paulo e 64,7% no estado. O número de pacientes internados é de 13.321, sendo 7.982 em enfermaria e 5.399 em unidades de terapia intensiva, conforme dados das 10h30 desta quinta-feira, dia 9. Entre as vítimas fatais estão 9.901 homens e 7.217 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 74,5% das mortes. Observando faixas etárias, nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos, 4.163, seguida pelas faixas de 60 a 69 anos, 3.992, e 80 e 89 anos, 3.429. Entre as demais faixas estão os menores de 10 anos, 22 mortes, 10 a 19 anos, são 34 mortes, 20 a 29 anos, 136 mortes, e 30 a 39 anos, 572, 40 a 49 anos, 1.190, 50 a 59 anos, 2.397 e maiores de 90 anos, 1.183. Notícias do Brasil e do mundo. Escola, candeia, cartola. Pode começar e não vou embora. Candeia, cartola. Quero ver quem sabe agora. Candeia, cartola. Toca aí. Candeia, cartola. Isso é candeia, cartola. Quem guarda na cachola. Candeia, esse é o professor. Faz o samba ser escola. Candeia, cartola. Bora nós, rapaziada. Salve Versa Livre Cruz, Daniel. Bom demais, meu compadre. Tem outro samba dele que a gente gosta muito. Gostamos mesmo, manda aí. Assim, ó. Quem sabe de mim sou eu que seguro a marimba, sou eu que vivo na curimba, pra corda não rebentar, Quem sabe de mim sou eu que seguro o sufoco, sou eu que fico quase louco, pro rango nunca faltar.
Sou eu quem viro Maria, piloto fogão todo dia, porque me atraso